E deixe-me aqui abrir um parênteses para dizer a você. Quando Deus fizer uma promessa, você se firme apenas numa coisa. Apenas no poder de Deus para cumprir a promessa. Deus, quando faz uma promessa, Ele não faz baseado na sua circunstância. Ele não faz baseado na sua sabedoria. Ele não faz baseado na sua capacidade intelectual, muito menos física, emocional, não. Deus faz porque Ele é Deus. E a Bíblia diz que quando Ele faz, não tendo outro por quem jurar, Ele promete por Ele mesmo. Sabe o que isso nos ensina? É que Deus não precisa de circunstâncias favoráveis e nem de aval de ninguém para cumprir o que Ele promete. A palavra dele por si só se garante. Amém? Então, quando Deus me prometeu que iria me levar para o caminho da escrita, foi numa festa como essa, de ciclo de oração, na cidade de Parnamirim. Na hora do almoço, Deus usou a dirigente e disse: eu lhe vejo numa tarde de autógrafo. Deus vai deixar a irmã com alguns projetos em stand-by e vai lhe levar pelo caminho da escrita. E eu disse: interessante, porque na época eu trabalhava com ciclo de oração, trabalhei 22 anos e meio com ciclo de oração. Pela misericórdia de Deus, eu coordenava, era coordenadora geral do campo do ciclo de oração. Eu coordenava 185 círculos de oração, fora os que estavam em caráter de experiência. E eu disse para ela: interessante, quando eu escrevo alguma coisa para o blog do ciclo de oração, o pessoal diz que o povo comenta, o povo gosta, o povo pede novamente outros artigos. Irmãos, e não demorou. Questão de uns 3, 4 meses depois, eu recebi uma ligação de uma editora dizendo: a gente tem visto algumas mensagens da senhora no YouTube. Para quem não sabe também, eu tenho um canal no YouTube chamado Pregadora Aparecida Borges, onde toda sexta-feira é postada a mensagem nova. E aquela pessoa da editora disse: nós temos visto as suas mensagens no YouTube e a gente tem interesse de transformar as suas pregações em livro. E eu falei: não, mas eu não tenho tempo, eu estou com a vida muito corrida, não tenho tempo de digitar. Ele disse: não, a senhora tem um livro, só que falado. A gente tem toda uma equipe que a gente vai digitar palavra por palavra que a senhora falou, e depois a senhora revisa, acrescenta parágrafo ou tira parágrafo, mas o livro a senhora já tem. E assim foi. Questão de 6 meses depois, estava sendo lançado o Vencendo a Tristeza. O segundo livro é esse aqui, Intercessão, um clamor necessário. Eu digo que esse livro é o livro que toda mulher que mexe, que trabalha, que gosta, que acompanha, trabalho de ciclo de oração, ela precisa desse livro. Porque ele é um verdadeiro manual sobre oração. Intercessão, um clamor necessário. Ele é um biotônico fantora para quem está intercedendo pela causa e por alguém. Aqueles momentos, sabe, que você pensa que vai desistir, que não quer mais, né, continuar na chamada da oração, esse livro é para você, tá? Porque foi que Deus levantou homens como Abraão, Samuel, Esdra, o restaurador que intercedia. Por que Deus foi levantando esses homens no ministério da intercessão? Você já parou para pensar nisso? Esse livro, ele responde a essas perguntas e outras mais. Ele também vai estar ali. O nosso terceiro livro, que não é nosso, a gente chama nosso porque ele nos acompanha, mas é de um servo de Deus, o nosso irmão Hernando Pinheiro, ele é psiquiatra. Esse livro ele passou a me acompanhar desde a época da pandemia, porque não adianta a gente camuflar. A igreja tem muitas pessoas que precisam de suporte psiquiátrico. E quando eu falo de suporte psiquiátrico, não é porque a pessoa é doida, não. É pessoas com síndrome do pânico, pessoa com transtorno bipolar, é pessoas com depressão, né? E essas pessoas, elas precisam de suporte. Então, o Psiquiatra Responde é um livro que traz respostas a essas e muitas outras perguntas. E acaba também com a ignorância. Sabe aquele tipo de ignorância que a irmã está lá, doente de depressão, e eu não sei porquê? Você já observou que toda doença a pessoa ora por ela, né? Ora por ela e medica, e a pessoa faz tratamento para ficar boa. Mas depressão, muita gente se acha no direito de chegar e pôr a mão e dizer: sai, demônio. É assim ou não é? Aí eu pergunto: quando você está doente do seu fígado,
Você bota a mão no fígado e manda o demônio sair? Quando você está doente do rim, do pulmão, do pâncreas, você bota a mão e manda o demônio sair? Não. Não. E por que só faz isso com a depressão, com as doenças da mente? A mente, ela é um órgão. E como todo órgão do corpo, ela está suscetível a adoecer. E por causa desse tipo de comportamento, muitos irmãos, muitas irmãs que precisam de ajuda, elas têm até medo de dizer que estão com depressão, porque são vistas como pessoas que estão com demônio. Então esse livro ajuda a esclarecer. Amém, amados? Glória a Deus. Livro de Juízes, onde vocês escolheram como tema. Capítulo de número 6. Há pouco tempo foi cantado aqui que nós somos crente pentecostal. Mas cadê as Bíblias dos crentes pentecostal abertas? Para mim, pentecostalismo ele tem que passar pela Bíblia. Todo pentecostalismo que foge da Bíblia não é pentecostal. Né? É bom fogo? É. Irmã Aparecida é do fogo? É. Mas todo fogo que não passa por aqui não é fogo. Livro de Juízes, capítulo 6, onde vocês escolheram como tema. Nós vamos ler do versículo 12 ao 14 e depois nós vamos ler o 34, que vocês tomaram como base, tá? Diz assim, do versículo 12 a 14. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e tu livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Versículo 34. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina e os abzeitas se juntaram após ele. Quantos podem dar glória a Deus? Amados de Deus, um texto bem conhecido que vocês escolheram como tema e parafrasearam dizendo: mulheres revestidas para a batalha. Esse texto é um texto atual, é um texto pertinente, mas a gente não pode desconhecer o contexto do texto. A gente vai encontrar que o primeiro sentimento que a gente vê de Gideão era o sentimento de desamparo. Se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? O que foi feito dos feitos extraordinários que os nossos pais nos contaram? O Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. A gente vai ver no texto que o primeiro sentimento de Gideão na guerra contra os midianitas era o sentimento de desamparo. E isso não é porque Gideão era fraco, isso é porque Gideão era humano. E onde tem humano, é como a maré. Tem dia que você está em alta, que você diz: se vier um boi, eu pego ele e domino pelo chifre. Mas tem dia que você faz igual a Elias. Enfrenta os 450 profetas de Baal, os 400 de Azera, mas depois se esconde na caverna com medo da ameaça de uma mulher. Isso é o humano. E o que eu acho lindo em Deus é que Deus, ele não pega a nossa humanidade para nos diminuir. Pelo contrário, ele pega a nossa humanidade para aperfeiçoar o seu poder na nossa fraqueza. Isso me encanta em Deus. O sentimento era de que estavam na mão dos midianitas, de que os feitos do passado eram do passado e não poderiam ser vividos no presente, e de que Deus os havia desamparado.
A Bíblia não diz, mas talvez Gideão vivesse como naqueles dias, diante de tanto desafio, como muitos crentes hoje, que quando vê as maravilhas de Deus, ele fica pensando, será que foi assim no passado? Será que no passado acontecia isso? Qual era o cenário do domínio midianita? Um domínio que, em primeira mão, durava 7 anos. Um domínio opressor. Os filhos de Israel, para sobreviver, na época de Gideão, eles começaram a preparar covas, cavernas e fortificações. Na época desse domínio, quando Israel semeava, os midianitas vinham contra eles e destruíam os frutos, que em outras versões chamam de novidades da terra. Já imaginou? O que é que tudo que você planta, você não tem o direito de colher, porque alguém vem lá e acaba com a sua plantação? Era isso que estava acontecendo ali. O povo com medo, o povo com fome, o povo pequeno, o povo diminuído, o povo com sentimento de abandono. Gideão estava naqueles dias malhando trigo no lagar, quando Deus resolve se revelar. E aí a minha alma se alegra. Por quê, irmã Aparecida? Porque Deus, Ele pode até deixar uma situação se prolongar, mas chega o tempo, chega o dia, chega a hora que o basta de Deus entra em cena. E quando o basta de Deus entra em cena, minha filha, não tem para ninguém. Ele resolve a parada. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que naqueles dias, somente aqui nesse texto de Juízes, você vai encontrar a expressão: e Israel empobreceu muito. Somente aqui você vai encontrar essa expressão. Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Plantava, mas não podia colher. Queria avançar, mas não poderia avançar. Com medo, nas cavernas. A situação era tão caótica que Gideão resolve malhar uma porção de trigo no lagar. O lagar, que era lugar de pisar, de triturar a uva, agora virou uma espécie de esconderijo para malhar uma porção pequena de trigo e guardar para poder salvar da presença dos midianitas. Este era o cenário. Aleluia. Mas eu gosto muito desse cenário, porque é no cenário de crise que o povo resolve clamar. É no cenário de crise que o crente se levanta para orar. É no cenário de crise que o crente se levanta para se posicionar. Deus conhece a gente. E Ele sabe que se a gente viver só de sombra, brisa e água fresca, a gente não vai a lugar nenhum. É por isso que não foi, papai permite a gente passar pelos apertos da vida. Porque é nos apertos que quem não orava passa a orar, quem não jejuava passa a jejuar, quem não clamava passa a clamar, quem não acordava de madrugada passa a acordar. Aleluia. Ai de biviacé. Glória a Deus, aleluia. E foi esse cenário que levou Israel a clamar. Se você pega o capítulo 6, do versículo 4 ao versículo 6, diz assim: acampavam na terra, eu estou lendo numa versão NVT, para ficar mais clara. Acampavam na terra, destruíam as plantações até Gaza, levavam as ovelhas, levavam os bois e jumentos, e não deixava coisa alguma para Israel comer. Esses bandos inimigos que vinham contra os rebanhos e tendas, eram como pragas de gafanhotos, chegavam em camelos tão numerosos que era impossível contá-los, e só partiam quando a terra estava devastada. Os midianitas reduziram Israel à absoluta pobreza, e o povo pediu socorro ao Senhor. Eu vou repetir para você entender: o povo pediu socorro ao Senhor. E quando o povo de Deus resolve pedir socorro, Deus se levanta. Deus se revela. Deus entra em cena. Aleluia. E aí Deus envia para Gideão, aleluia, alguém para falar
No versículo 6, capítulo 6, verso 8, diz: assim diz o Senhor Deus de Israel: eu vos tirei do Egito e vos fiz subir da casa da servidão. Por que é que Deus fala assim? Deus sabe de onde foi que Ele tirou. Você pode até esquecer de onde Ele lhe tirou, mas Ele sabe de onde Ele tirou. Não adianta dar uma de importante, dar uma de importante. Deus sabe de onde Ele lhe tirou. Era cativa, escrava na idolatria, muitas vezes na prostituição, na mentira, na inveja, na pornografia. Mas Deus sabe de onde lhe tirou. Eu vos fiz subir. Você já observou que Deus gosta de refrescar a nossa memória? Sabe por quê? Porque tem uma horazinha que Deus tem que baixar a nossa bola, que é para a gente compreender que Ele é quem é. Ai, que assébria. Eu vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão. Em outras palavras, Deus diz: Gideão, eu sou capaz de fazer muito mais. Se lembre de lá, de onde eu te tirei e o que eu fiz. Oh, aleluia. Aleluia. Deus conhece as nossas origens. Ele sabe exatamente de onde nos tirou. Aleluia. E que eu acho interessante aqui no texto que nós lemos, diz: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. A gente fica todo animado, né? Quando Deus diz que é com a gente, né? A gente se anima, né? A gente fica turbinado pelo céu. Mas a gente tem que entender que quando Deus diz: eu sou contigo, em contrapartida, isso nos dá uma responsabilidade. Sabe o que é que Deus está dizendo para Gideão? Arrocha o cinto, porque eu quero usar você para enfrentar essa turma aí. Oh, aleluia. Sempre que Deus disser: eu sou contigo, não fique pensando que é para você ficar debaixo de um pé de coqueiro, tomando água de coco, olhando para a brisa do mar. É não. Quando Deus disser: eu sou contigo, Ele está dizendo: estou lhe avisando, vou lhe capacitar, vem batalha aí, mas eu vou na sua frente. Rabá, chocou, limite. Todas as vezes que Deus falou na Bíblia que era com alguém, porque vinha a guerra depois. Aleluia. O Senhor fala com Gideão e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Era um chamado, mas como todo chamado tem conflito. E o que era o conflito de Gideão? Se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Porque Gideão, assim como nós ainda hoje, a gente acha que a presença de Deus na nossa vida é ausência de luta. É não. A presença de Deus é simplesmente a garantia de que ainda que a luta venha truando, a gente sai do outro lado. Ai, que assé. Dá para você virar para essa crente bonita que está do seu lado e dizer: quando Deus diz que é com a gente, é porque Ele está querendo dizer que ainda que a guerra se levante, mas Ele vai na frente, Ele vai marchando, Ele vai chegando, Ele vai agindo, Ele vai respondendo, Ele vai trabalhando, Ele vai dando vitória, Ele vai movendo, Ele vai mostrando que é varão de guerra. Arabiaçé. Oh, aleluia. O Senhor é contigo, varão valoroso. E o conflito era: se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? Quantos de nós aqui já tivemos conflito e dizer assim: rapaz, se eu sou crente, por que isso está acontecendo comigo? Antes de eu ser crente, acontecia umas coisinhas, mas era menos. Mas depois que eu fui crente, é chumbo grosso. Sabe por quê? Porque o inferno sabe que agora você é costa larga. O inferno sabe que agora você encontrou alguém poderoso para agir na sua vida. E ele sabe que aquele 38zinho que bate catolé não resolve mais com você não. Então vai ter que ser calibre grosso. Mas não se preocupe não, que para calibre grosso do inferno, Deus tem escudo.
Quando Gideão entra em conflito, Deus reafirma o chamado. Tu tá achando que Deus é um paizinho assim, como muito papai de hoje? Tem uma turma de uns papai Nutella, que o menino diz, não vou. Ele, tá bom, meu filho, fica aí. Não precisa, meu filho, não. Conversa é essa? Deus não trabalha assim, não. O Deus da Bíblia, quando o camarada quer se acovardar, aí ele fala assim, ó. Vai nesta tua força. Que força? Que força? O homem estava ali dizendo que não tinha condição. Vai nesta tua força e tu livrarás a Israel. Porventura não te enviei eu? Sabe o que Deus estava dizendo? Arroche o cinto, camarada. Porque quem vai enfrentar essa tropa do inferno aí é você. Arroche o cinto, não se acovarde não. Honre a farda que você está vestido, Gideão. Oh, Areibia Sé. Limite, estou sentindo a presença de Deus neste lugar. Limite, houve a reafirmação do envio. E logo em seguida, nós vamos ver Gideão reconhecendo a sua pequenez. E ele disse, ai Senhor meu, com que livrarei a Israel? A minha família a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa do meu pai. Quando Gideão, ele reafirma a sua pequenez, aí eu fico encantada. Porque cada vez que você reafirma a sua pequenez, mais Deus reafirma sobre a sua vida o poder dele. Porque ele não é Deus de grande, ele é Deus de pequenos. Grande é ele. Aleluia. Com que livrarei a Israel? Aleluia. Gideão reafirma a sua pequenez, reconhece a sua pequenez. Aleluia. E o que eu acho interessante é que Deus, ele é especialista em cumprir promessas em cenários adversos. O domínio midianita era tremendo. Mas Deus estava na cena. Oh, aleluia. Glória a Deus. E a resposta divina, Deus chega e diz assim: porquanto eu hei de ser contigo, ferirás aos midianitas como se eles fossem um só homem. Você vai vencer, Gideão. Não é porque você é Gideão, não é porque você é filho de Abzeita, não é porque você está se levantando agora, não é porque você está malhando porção de trigo. Você vai vencer porque eu hei de ser contigo. Em outras palavras, eu estou no negócio. Não se trata, Gideão, de quem é você, se trata de quem sou eu. Você vence porque Ele é. Você canta porque Ele é. Você está de pé porque Ele é. Você veio para o congresso depois de uma prova grande porque Ele é. Você está aqui todos estes dias glorificando porque Ele é. Que Gideão pede o sinal, prepara o cabrito, aleluia, prepara os pães sem fermento, aleluia. E Gideão, ele foi desafiado na noite. Deus se revela para Gideão e diz: tome o boi maior e mais forte de teu pai. Derrube o altar de Baal. Corte o poste ídolo de Azera. Olha, ele ia pegar o maior boi que o pai dele tinha. Ele ia derrubar o altar. Ele ia cortar o poste ídolo de Azera. Ele ia fazer um altar. Iria sacrificar o boi em sacrifício. Iria queimar tudo no altar. Isso parece fácil. Mas deixa eu dizer, Baal reinava naqueles dias. Baal tinha seus adeptos. Baal campeava na terra. A adoração a Baal nos dias de Gideão era fortíssima. Os midianitas dominando.
os Baalins se levantando. E Deus desafiando Gideão: pega o segundo boi de seu pai, destrói o poste ídolo de Azera, faz um altar, derrube o altar de Baal, levante um altar ao Senhor e pega esse boi e sacrifica. Deixa eu dizer uma coisa: quem quiser ser crente Nutella que seja, quem quiser ser crente metida fraquinho que seja, mas Deus te chamou para ser ousado, corajoso, revestido, capacitado, nutrido, alicerçado. Ai, que limite. A Bíblia diz que a situação foi tão desafiadora que Gideão temeu fazer de noite. De dia, mas fez de noite. Temeu fazer de dia, mas de noite fez. Oh, aleluia. O altar foi derribado. O bosque foi cortado. Um novo altar foi edificado. Aleluia. Mas por que isso, irmã Aparecida? Porque Deus não vai levantar nada novo sem que destrua o velho. Eu vou repetir que é para você entender o que Deus está falando. Deus não vai levantar nada novo, nem na minha, nem na sua vida, enquanto o que é velho não for destruído. Nesse congresso, se quer ser mulher revestida, destrua o que é velho, para que o novo de Deus habite. Oh, aleluia. O novo de Deus requer destruição do velho. O novo de Deus requer. O que era aquilo? Não poderia haver um altar ao Senhor de sacrifício na terra enquanto o altar de Baal permanecesse de pé. Sabe por quê? Deus não divide adoração com ninguém. Ele é único, ele é exclusivo. Ah, que assébria. Deus não divide adoração com ninguém. Aleluia. E isso me dá graça e autoridade para dizer: aleluia. Você, quando edificar um altar de adoração a Deus, saiba que Ele é único na sua vida. Quando Deus lhe der vitória, acabe com esse negócio que está dizendo: foi Beltrano, foi Ciclano, foi fulano. Atribua a Ele a glória que Ele é devida. Oh, aleluia. No capítulo 6, do versículo 28 ao 33, mostra que o posicionamento de Gideão trouxe revolta. Quando amanheceu o dia que o povo viu o altar de Baal destruído, viu um altar ao Senhor edificado, viu o poste de ídolo de Azera também cortado, o bosque já não era mais lugar de adoração. A Bíblia diz que o povo começou a investigar. Quem foi que fez isso? Quem foi que fez isso? Quem foi que fez isso? Oh, aleluia. O posicionamento de Gideão gerou revolta. Mas por quê? Enquanto estavam os crentes quietos ali, estava tudo adaptado. Quando eu estava lendo essa passagem, pastor, Deus me trouxe uma revelação. O inferno ama crente camuflado. Enquanto está tudo camuflado, todo mundo aceitando o domínio medianita, todo mundo aceitando Baal ser adorado na terra, todo mundo aceitando o poste ídolo de Azera, ninguém procurou investigar coisa nenhuma. Mas na hora que alguém destruiu o altar de Baal, acabou com a adoração de Azera, levantou um altar ao Senhor, aí o inferno se levanta. Sabe por quê? Porque o inferno, ele gosta de crente camuflado, crente que aceita tudo, crente que come toda a porcaria. Mas na hora que o crente se levanta na graça, na autoridade, no poder, bate continência para o céu, o inferno sabe que será derrotado. Rabai, que assé. Limite. Tem gente posicionada na casa. Limite. Tem gente disposta a obedecer na casa. Quando Gideão se posiciona, a artilharia do inferno, parece que eu estou vendo, ó,
Vamos botar ali que aquele crente está começando a se amostrar. Se amostrando nada. Ele entendeu qual é o lugar dele. Areibiacé. Se mostrando nada. Crente, quando entende quem é Deus e quem é Ele na presença de Deus, ele não abre. Ele sabe que Deus vai lhe dar autoridade, graça, poder, unção e ousadia para ele atravessar. O céu se revela para crentes posicionados. Aonde tiver um crente posicionado, vai ter um céu entrando em ação. Aonde tiver um crente posicionado, vai ter um céu trabalhando, o céu trabalhando, o céu trabalhando, o céu trabalhando, o céu trabalhando. E aqui eu abro um parênteses, porque quando eu abro esse parênteses, Deus me dá uma palavra em específico para alguém. Você está achando que Deus levantou você no meio dessa parentela, toda desmantelada, corrompida, idólatra, para eles casar, batizar, Satanás entrar, surrupiar na sua sala e sair escruveteando os dentes pela cozinha e você ficar parado? Conversa é essa? Se levanta! Se posiciona! O céu se levanta para crente posicionado, levantado. Gideão resolve obedecer. E a Bíblia diz no versículo 34: e o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina. Quando você resolve tocar a buzina, o Espírito de Deus marca a presença. Quando você resolve sair do marasmo, do comodismo, o Espírito de Deus também te reveste. Aprenda a rechaçar. Aprenda a lançar por terra todas as vezes que Satanás quiser profetizar na sua casa, na sua vida, dizendo que você não vence, dizendo que você não sai da situação, dizendo que a situação já demora muitos anos. Era 7 anos o domínio midianita. Mas quando chega o tempo de papai levantar o dedo, eu vou repetir porque Deus está me dando graça e autoridade para isso. Quando chega o tempo de papai levantar o dedo, o inferno engata a marcha ré, a igreja caminha impoluta, de cabeça erguida, porque está declarado que o céu se levantou. Eu gosto muito desse versículo na versão NTLH, que diz assim: e o Espírito do Senhor dominou Gideão. Sabe o que significa? Gideão não estava mais agindo só, não. Tem uma força que dominava. Muitas vezes você está numa situação e está ali como quem está adaptado, acomodadazinha, quando de repente Deus lhe traz luz ao entendimento e você diz: não pode ser assim, e Deus começa a mexer, aleluia, a trabalhar no seu interior, e você entende que tem que se posicionar. Aí o inferno sabe que alguma coisa está acontecendo. O que é? Porque Deus entrou no domínio da sua vida por completo. Deus dominou Gideão. Ele tocou a corneta feita de chifre e os homens do grupo da família se juntaram a ele. Tudo que Deus quer é um coração disposto a se levantar. Mas eu estou só. Gideão também pensava que estava.
Mas quando o Espírito de Deus dominou ele, ele tocou a buzina. A Bíblia diz que Deus levantou pessoas da família dos Abiseitas para apoiar Gideão. Sabe o que isso representa? Deus só quer que você dê o primeiro passo. Pode deixar que a tropa ele convoca. Deus só quer que você dê o primeiro passo. Pode deixar que a tropa ele convoca. Deus só quer que você dê o primeiro passo. Pode deixar que a tropa... Vai ter tropa, vai ter tropa, vai ter reforço. Rima, limite. A tropa ele convoca. Gideão, como todo humano, resolve fazer a prova de lã na eira. Senhor, amanhã eu vou botar lã na eira. Se tu é comigo mesmo, eu quero que toda a eira esteja enxuta e somente a lã esteja molhada. No outro dia a lã estava lá ensopada, que Gideão, quando espremeu, deu uma taça de água. Gideão era crente até o tutano. Ele disse: Senhor, eu sei que tu molhasse a lã, não se ritma não, mas deixa eu fazer mais uma prova. Eu quero agora diferente. Eu quero que toda a eira amanhã esteja molhada e somente a lã esteja enxuta. No outro dia, quando Gideão chegou lá, toda a eira estava molhada. A segunda prova eu achei mais difícil do que a primeira. Que sabe o que isso representa? É que houve orvalho a noite toda. Mas ali onde aquela lã estava, o orvalho não teve permissão de molhar. No outro dia a lã estava enxuta. E a Bíblia diz mais: e Deus fez assim naquela noite, pois só a lã estava seca e toda a terra ao redor tinha orvalho. Oh, aleluia. Aí a minha alma se alegra, sabe por quê? Se você vai para frente, Ele é Deus. Se você vem para cá, Ele é Deus. Se você puxa para o lado, Ele é Deus. Se você vem para outro lado, Ele é Deus. Se você olha para cima, Ele é Deus. Se você olha para baixo, Ele é Deus. No céu, é como disse Raabe: nós sabemos que o vosso Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Manda no céu, manda na terra, manda no inferno. Ele é Senhor. Oh, aleluia. Gideão tinha 32 mil homens. E no capítulo 8 você vai ver que o exército midianita eram 135 mil. O que é 32 mil diante de 135? Mas Deus resolve provar Gideão mais uma vez. Diz: leve o povo às águas. E lá eu vou mostrar quem é que vai com você. Sabe o que isso representa? Nem todo mundo que está na tropa está habilitado para enfrentar o que Deus quer. Tem uma turma que está na tropa, mas ela só está na tropa enquanto a maré está mansa. Aí ela está na tropa, ela canta, ela pula, ela vai, ela vem, porque a coisinha está mansa. Mas na hora que a luta aperta, na hora que o endemoniado se levanta, na hora que o inferno resolve se posicionar, aí ela já quer pular fora. Aí Deus chama Gideão e diz: é muita gente. Gideão, eu conheço o povo. Se eu der vitória com esses 32 mil, muita gente vai dizer: a minha mão e o meu braço me alcançaram vitória. Desce com esse povo às águas. E a história é bem conhecida. Uma parte se dobra e começa a beber as águas como lambem os cães, e outra parte leva a mãozinha à boca. A Bíblia não diz, mas cá com os meus botões, eu acho que quando Gideão viu a maioria baixados, 22 mil baixados, bebendo água como quem bebe os cães, Gideão deve ter dito: ainda bem que sobrou 22 mil. Mas quando Deus disse: está vendo aí quem levou a mão, a boca? Separa. Oh, aleluia. Desperte 22 mil. Manda voltar para casa. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Gideão fica com 10 mil. Talvez ficou até alegre ainda, apesar do número ter diminuído significativamente. Mas Deus agora diz para Gideão: Gideão, aleluia, você tocou a buzina, mandou quem não estava preparado voltar, voltaram 22 mil, você desceu com ele as águas, ficaram 9.700 reprovados, é com 300, aleluia.
Você crê que um exército de 300 homens pode vencer 135 mil? Você tem que ser crente até o tutano. Você tem que crer no poder sobrenatural de Deus. E aí eu abro um parênteses e pergunto: o que é que você está conjecturando, achando que não vai ganhar aquela guerra, que não vai vencer aquela peleja? Se Gideão venceu uma guerra com 300 na direção de Deus, mulher, levante a sua cabeça, bate continência, porque o céu vai entrar em ação. Ai, que sério. Para te dar vitória numa situação que você jamais imaginou que ganharia dessa forma. Tu tá achando que aquela penina vai cantar muito tempo no seu terreiro, é? Repartiu que a sé. Tá achando que aquela metida bonita, importante, que você sabe que está tendo vida dupla com seu marido, você tá achando que vai demorar muito tempo? Nesta noite Deus me dá graça e autoridade para dizer: assim como destruí Penina no passado, o Deus do presente destrua também agora. Ai, que sé. E disse Deus a Gideão: com estes 300 que lamberam as águas, eu vos livrarei e darei os midianitas na tua mão. Gideão já sabia que a vitória ia ser dada com 300. Mas Deus conhece a nossa pequenez. Deus chama Gideão e diz assim: se você ainda teme enfrentar, desce com moço pura a vanguarda do arraial, e lá eu te farei ouvir alguma coisa, para que você fortaleça as suas mãos. Gideão desce com pura para a vanguarda do arraial, e quando chega na vanguarda do arraial midianita, escute o que Deus está falando aqui. Era o arraial do inimigo, era a tenda do inimigo, era o sonho sonhado pelo inimigo, era o sonho sendo dado a interpretação pelo inimigo. Mas Gideão estava próximo àquela tenda quando escutou um soldado contando para outro: tive um sonho. Essa noite um pão de cevada rodava esse arraial e batia de frente com a tenda do comandante, e ela caía e ficava por terra. O outro interpreta na hora e diz: isso não é outra coisa a não ser a espada de Gideão Abzeíta. Deus entregou a ele este arraial. Oh, aleluia. Não tem hora que você pensa que está derrotado numa situação e Deus chama você para ouvir uma palavra de renovo? É isso aí que Deus fez com Gideão. Aleluia. Glória a Deus. Deus é Deus de resposta. Deus é Deus de encorajamento. Deus é Deus de amparo. Deus é Deus de revelação. Aleluia. E a Bíblia diz que naqueles dias houve uma coalizão de tropa: midianita, amalequita e povos do Oriente. Quem eram os povos do Oriente? Edomitas. Midianita, amalequita e edomita. Ora, se vencer só os midianitas já era coisa demais, imagine vencer 3 tropas. Mas deixa eu dizer uma coisa: quando Deus resolve dar vitória a crente, pode juntar a bagaceira, a tropa toda do inferno. Deus faz, porque Ele é Senhor. Mulher, nesta noite eu ganho graça e autoridade de Deus para dizer: estou eu abrindo uma oportunidade e vou trabalhar naquela causa para que tu saias dizendo: Ele faz, Ele faz, Ele faz. Alguém da tua parentela vai dizer: como foi isso? Você vai bradar e dizer: não sei como, mas sei que Ele faz, Ele fez, Ele fará. Ele faz, Ele fez, Ele fará. Ai, Biacé. Levanta-te, Gideão. Desce ao arraial. Porque eu tenho dado
arraial na tua mão. Aleluia. E se tu temes descer, ouvirás lá o que dizem. Aleluia. Gideão ouve, se anima, chega no arraial. Aleluia, de Israel, fortalece a tropa. Oh, aleluia. Escute, tem hora que você se levanta na terra como um Gideão no meio da sua casa. Está todo mundo desanimado, está todo mundo achando que não vai ganhar a peleja, quando de repente Deus lhe dá uma mensagem revelada e diz: Deus vai fazer, Deus vai agir, Deus vai dar resposta, Deus vai trabalhar nessa causa. E aqui eu abro um parênteses para contar algo que eu vivi. O ano era 2010, eu tenho um sobrinho chamado Ivan Júnior, e ele foi desenganado pela medicina, ele foi confundido uma crise forte de pneumonia com H1N1. Medicaram ele como se fosse H1N1, entubaram o rapaz, botaram o rapaz para a UTI. O rapaz já estava semi-morto, mas quando o helicóptero da Unimed chegou lá em Mossoró, no aeroporto de Mossoró, e que desceu toda a equipe paramentada lá no aeroporto, e que eu vi todo aquele aparato, e eu ia com ele naquele helicóptero, como de fato eu fui para Fortaleza, eu comecei a tirar foto. Meu sobrinho estava totalmente inchado, deformado, ele passava da largura da maca. E quando eu comecei a tirar foto, a médica que veio do plantão naquele helicóptero olhou para mim e disse: a senhora é o que dele? Eu disse: eu sou a tia. E ela olhou para mim como quem estava censurando porque eu estava tirando as fotos, e ele já semi-morto, ao ponto do médico lá em Fortaleza dizer: vocês trouxeram o rapaz praticamente morto. E eu estou lá tirando as fotos. Quando eu vejo o olhar de censura da médica, eu disse: doutora, eu estou tirando foto dele, vou registrar tudo, porque eu preciso dessas fotos quando eu voltar para o culto de ação de graça. Eu preciso contar o que Deus fez, e eu quero mostrar a foto como é que ele estava. Aleluia. Fui para Fortaleza, o diagnóstico era terrível, a coisa era difícil, pulmão necrosado, totalmente necrosado, mas Deus me visitou num ciclo de oração lá da Messejana e disse: mulher, eu sou o Deus que visito a UTI do São Mateus e digo assim: Júnior, ouve a voz do seu Senhor. E quando Deus diz que vai visitar, Ele visita. Os raios-x eram do pulmão necrosado, mas eu saí do ciclo de oração com uma promessa: vou visitar o moço. Oh, aleluia. Você é quem escolhe, em quem você resolve acreditar. Vai ficar cocheando entre dois pensamentos. Depois que Deus me dá uma palavra, minha filha, eu boto o dedo no ouvido e eu chinelo na estrada, porque eu sei que quem me prometeu garante o cumprimento. No outro dia, estava um médico no corredor do hospital, junto com o rapaz do raio-x. Olhava um raio-x e dizia: de quem é esse pulmão? O rapaz dizia: de Ivan Júnior, rapaz de Mossoró. Ele disse: mas aqui está todo necrosado. Rapaz, é verdade. Ele pegava outro raio-x e: de quem é esse pulmão? Ele disse: de Ivan Júnior, rapaz de Mossoró. O médico disse: mas não tem condição, esse pulmão ontem estava necrosado e hoje está limpo. E perguntava de novo: de quem é esse pulmão? De Ivan Júnior, rapaz de Mossoró. E de quem é esse outro? Doutor, eu quem levei o rapaz na maca. É o mesmo paciente, é Ivan Júnior, rapaz de Mossoró. E eu vou saindo, ouvindo aquela conversa no corredor, e o médico disse assim: não é possível. Eu disse: doutor, é possível sim, porque o meu Jesus disse que ia visitá-lo. Aguarda a visita deste Jesus. Aguarda a intervenção deste Jesus. Aguarde o renovo desse Jesus. Aguarde o milagre, porque Ele é fiel. Oh, aleluia. Gideão desce. A coalizão de tropas estava ali. Aleluia. Mas quando ele desce, que ele ouve o sonho, sabe o que é que eu vejo? Eu vejo o sonho virando uma vitamina. Tem hora que você está tão fraquinha, não sei como é que vocês chamam aqui no Paraná, mas lá no Nordeste a gente chama de tristinha,
macambuza, né? Metida derrotada. Mas você vem para a igreja, um hino serve como uma vitamina. Uma pregação serve como uma vitamina. Um abraço na direção de Deus é uma vitamina. Você veio essa noite para receber vitamina? E a Bíblia diz no versículo 15 do capítulo 7. E sucedeu o quê? Ouvindo Gideão a narração deste sonho e sua explicação, adorou. Tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Quantas vezes você está achando que vai morrer nessa luta? Que vai continuar tudo do jeito que está? Mas nesta noite Deus te diz: tome vitamina. Receba vitamina. Prove a vitamina. Venha para provar, saborear a vitamina. Adore como Gideão adorou. Gideão adora e volta para o arraial e diz: levantai-vos, porque o Senhor... Não vai dar não. Gideão diz: vai dar. Não. Crente quando crê, ele já diz já no passado. Sabe por quê? Escute uma coisa que eu vou dizer, leve para a vida. Quando Deus promete, eu vou repetir. Quando Deus promete, no reino espiritual já está feito. Irmã Aparecida, mas eu ainda não vi. A bênção pode não ter se materializado, mas quando Ele promete, já está feito. É questão de tempo. Gideão diz: levantai-vos, porque o Senhor vai dar. Não, ele diz: porque o Senhor tem dado. Deus prometeu, está feito. Levantai-vos, porque o Senhor tem dado. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Quem crê sabe que o Senhor tem dado. Quem crê se antecipa e adora. Quem crê se antecipa e prepara a tropa. Quem crê se alegra e define projetos. Gideão diz: olha, é esses 300. Mas Gideão não tem mais. O Senhor tem dado. Prepare a trombeta. Oh, aleluia. Empunhe a tocha. E vamos quebrar o cântaro, porque o negócio aqui vai ser arrochado. Oh, aleluia. Meu filho, vamos para nós aqui que nós somos crentes, né? Você acreditar que você vai botar um arraial, uma tropa de 135 mil para correr, sem você ter espada? Só com trombeta? Com tocha? Recaçou. Tem que ser crente. Tochas acesas, cântaros na mão e trombetas. Oh, aleluia. A grandeza da vitória, ela não está no arsenal da tropa. A grandeza da vitória não está no arsenal da tropa. A grandeza da vitória está na instrução do comandante. Oh, aleluia. E a Bíblia diz: então Gideão repartiu os homens em 3 esquadrões e deu a cada um nas suas mãos buzina, cântaro vazio e tocha. Diga comigo: era buzina, era cântaro vazio e era tocha. Agora olhe para quem está do seu lado e diz: pode uma guerra ser ganha com isso? Pode uma guerra ser ganha com isso?
Pode uma guerra ser ganha com isso? Era 135 mil no arraial inimigo. Pode uma guerra ser ganha com isso? Se Deus diz que pode, pode. Se Deus diz que faz, faz. Se Ele manda tocar, toca. Se Ele manda quebrar o cântaro, quebra. Se Ele manda empunhar a tocha, empunha. E aguarde o remanejar, o trabalhar, o agir dEle. Oh, aleluia. Quem crê, quebra cântaro e toca buzina. Oh, aleluia. Eles arrudeiam o arraial. E olha como a estratégia era assim. Porque eu acho bonito, pastor. É que as vitórias de Deus são tão grandes, mas a simplicidade das estratégias dele são tremendas. São tremendas. Eu não sei vocês, mas eu já tive batalha de Deus dizer assim, só cante. Tinha dia que eu pegava a harpa, 20, 30 hinos, cantando. Só cante. Já tinha dias, já teve batalha minha de Deus dizer, jejuma. Só jejuma. Estratégias dadas por Deus. E a estratégia que Deus deu para Gideão, Gideão obedeceu. Gideão disse assim, olha, eu vou estar com vocês. Mas do jeito que eu fizer, vocês façam também. Oh, aleluia. Quando eu quebrar o cântaro, quebra os 100 primeiro, depois quebra os segundos 100 homens, depois quebra os terceiros 100 homens, para fechar a casa dos 300. Quando eu tocar a trombeta, toca a primeira tropa de 100, troca a segunda tropa de 100, toca a terceira tropa de 100. Quando eu empunhar a tocha, empunha a tocha todas as 3 tropas também. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Estratégias simples para ganhar vitórias estupendas. Oh, glória a Deus, aleluia. A unidade da peleja, versículo 20 do capítulo 7. Assim tocaram os 3 esquadrões as buzinas, partiram os cântaros, aleluia. E tinham nas suas mãos esquerda, diga comigo, na mão esquerda, tocha acesa. Na direita, buzina. Quando eles têm as tochas acesas na esquerda e têm as buzinas na direita, eles dão uma palavra profética. E qual foi a palavra profética? Espada! Pelo Senhor e por Gideão. Agora pergunta para mim, onde é que estava a espada? Na tropa dele não tinha espada. Na bainha do inimigo estava a espada, mas agora elas receberam uma ordem. Você que está aí na bainha do inimigo vai trabalhar agora em favor de Gideão e do Senhor. Era soldado pegando a arma, a malequita que estava de pareia com Midianita, era acabando com Midianita, era Midianita acabando com Edomita. Sabe o que isso representa? É que quando Deus resolve ganhar a peleja, até quem se juntou para destruir você se destrói sozinho. Limite, tochas acesas na mão esquerda e na mão direita buzina. E diz mais o texto, cada um ficou no seu lugar e todo o exército bateu a correr gritando e fugiram, tocando pois os 300 as buzinas, e o Senhor tornou a espada de um contra outro, e isto em todo o arraial. Era a espada comendo no arraial, meu filho, mas na mão de Gideão e na mão do povo de Israel não tinha uma. Mas o que aconteceu? Deus nesta noite traz uma palavra profética para você. Não se incomode com quem está se juntando, se comunhando e fazendo a panelinha e querendo a destruição e fazendo a fofoca e fazendo. Não se incomode com isso. Levante-se, toque a trombeta, empunhe a tocha e deixa Deus declarar a vitória sobre a sua vida. E quem está comigo fica de pé.
Ai, que a sébria. Tem batalha que Deus confunde tanto o inimigo. A Bíblia não diz, mas eu creio que quando Deus se acarreira num arraial de Midianita, Edomita e Amalequita, Israel se admirou. Porque a estratégia era simples. Não havia espada, mas havia tocha. Não havia espada, mas havia cântaro. Não havia espada, mas havia direção de Deus. Não havia espada, mas havia estratégia do céu. E quando se tem estratégia do céu, não há quem resista. Ah, que a sé. Remande ouve a sé, minha naica. Deus quer te dar estratégia para vencer essa guerra. Vai ser uma estratégia tão simples, mas tão divina, que você vai dizer: eu vou vencer com isso aqui. Eu vou vencer dessa forma. Vou aproveitar que vocês estão em pé, estão descansando um pouco as cadeiras, deixa eu dizer. Quando foi lançado um vestibular, eu vivia no meio do mundo pregando, como até hoje vivo, faz 35 anos que eu vivo assim. E o vestibular era entre professoras. O governo do estado abriu uma faculdade de pedagogia para concorrer entre professores. Eu estava readaptada, tinha saído de sala de aula. Eu tinha pego o edital do vestibular, mas não tinha conseguido nem ler o edital, e eu correndo, estudando texto bíblico para pregar. Eu estou falando de estratégias simples. E quando foi um dia, eu cheguei em casa, minha filha Midian olhou para mim e falou assim: mãe, a senhora não passa desse vestibular. E quem não passasse, a ordem era o seguinte: não teve pedagogia, é cortado. No estado, como professora, só vai permanecer quem tem pedagogia. E o meu curso era o curso de... outro curso, era o curso de contabilidade. Minha filha disse: mãe, a senhora não passa. Eu estava escutando na rádio, é o vestibular dos mais concorridos que a UERN lançou. E eu me angustiei, porque eu queria passar. Peguei, me lembro como hoje, eu peguei aquele monte de livros. Sabe quando você está querendo agir na sua estratégia? A sua força, no seu braço de carne. Botei um monte de livro lá e comecei a estudar um pedaço nesse, corria para aquele outro, pensa numa farofa. Uma misturada. Quando eu vi que não ia conseguir, fechei aquilo tudo. Fui de noite, fui orar. Era 1h pouco da manhã, eu estava orando e disse: Senhor, eu não estudei para esse vestibular, porque tu sabes a minha vida como foi. Não estava brincando. Estava fazendo a tua obra. Queria muito ter tido tempo para estudar. Eu sei, alguém chegou para mim e disse assim: estão dizendo aí que o maior número de nota vai ser da redação. Vai ser o maior ponto de corte, vai ser a redação. Eu disse: eu sei, Senhor, que se tu quiser, olha uma oração ousada, tu pode me revelar o tema da redação do vestibular. Se tu quer me dar aprovação, me revela o tema da redação. Fui dormir. Quando foi daí a pouco, acho que eu não tinha dormido nem 1 hora. Eu escutei muitas vozes falando, e no meio daquelas muitas vozes, uma se sobressaía e dizia assim: a importância do dever de casa. Eu acordei, fui no banheiro, voltei e falei assim: Deus, a importância do dever de casa. Que coisa é essa? O vestibular já era no outro dia. Que coisa é essa? A importância do dever de casa. As professoras lá na minha escola, quando eu chegava, que elas sabiam que eu tinha vindo de viagem, nós estamos fazendo cursinho, viu? Tá certo. E o cursinho é forte. Tá certo.
Você está fazendo? Tô não. Mas você está sabendo que o vestibular vai ser um dos mais concorridos da história, né? Tô sabendo. Uma chegou para mim e disse: eu acho tão difícil, irmã, você passar. Porque a gente que está fazendo cursinho está enfrentando dificuldade. Falei: tá certo, eu estou orando. No outro dia cheguei para fazer a prova. Quando o fiscal passou o estilete que abriu a prova, que entregou aos alunos, quando eu pego, eu digo: eu vou correr para a redação. Eu vou fazer o que eu puder na redação e o restante eu vou marcando da forma como eu souber. E o que eu não souber eu vou chutar. E vou ver o que é que Deus vai fazer. Quando eu abro a redação, o título: A Importância do Dever de Casa. Oh, aleluia. Eu disse: Espírito Santo, tu não revela nada sem que tu queira agir. Eu fiz aquela redação, terminei a redação, fui para a prova e fui respondendo: me ajude aqui, me ajude aqui. Cheguei em casa, meu esposo estava no balcão da loja, ele era comerciante, vendendo lá. Olhou para mim e disse: e aí, minha filha, gostou da prova? Eu disse: gostei. Ele está dando agora aqui no rádio, eram não sei quantas mil vagas para inscrições concorrente para uma vaga. Eu disse: quantas? Ele disse lá. Eu digo: diminua uma. Ele disse: uma de quê? Eu digo: a minha. Eu passo nesse vestibular. Ele olhou para mim e disse: como é que é? Eu disse: eu estou aprovada nesse vestibular. Aí ele olhou para mim, ele gosta de brincar comigo, pastor. Eu disse: olha aí a irmãzinha. Como é que é? Eu digo: eu estou aprovada nesse vestibular. O Espírito Santo me revelou o tema da redação. Você já viu Deus revelar alguma coisa a alguém sem quem ele tenha objetivo? Daí uns dias saiu o resultado, eu estava entre as primeiras colocadas. Mas sabe o que me chamou a atenção? Foi no dia que eu fui receber, a tropa da universidade saiu de sala em sala para parabenizar os novos acadêmicos. Quando chegou na minha turma H. Se a gente veio para dar as boas-vindas a vocês, vocês vieram de um vestibular concorridíssimo e a turma H está de parabéns. Aí o pessoal tudo ouvindo, eles disseram: porque o primeiro lugar da redação do vestibular desse ano é dessa turma. Todo mundo eufórico. Eu estou lá, sem saber de nada. Ele disse: quem é a senhora Maria Aparecida da Silva Borges? Eu disse: sou eu. Ele disse: a senhora foi o primeiro lugar da redação do vestibular desse ano. Adotar o Espírito Santo como seu professor é reconhecer que ele ensina por excelência. Peça o Espírito Santo para ser o seu professor nesta guerra. E com certeza esta batalha está ganha. Aguarde para receber estratégias. Ai, que assopra. Deus quer liberar estratégias para a igreja de Paranaguá. E quer levá-los a viver um tempo de cumprimento de promessas. Ai, ai, abençoe. Nós vamos orar e nessa oração você vai dizer: Espírito Santo, eu quero as estratégias do céu. Espírito Santo, por mais simples que sejam as suas estratégias, para Gideão tu botasse um exército de 135 mil para correr, com tochas acesas, cântaros vazios e trombetas na mão. O que Deus não é capaz de fazer numa guerra? O que Deus não é capaz de fazer numa batalha? Oh, aleluia! Nesta noite o Espírito de Deus diz: renove as tuas forças. Pisa firme na terra. Ai, que azar. O inferno precisa saber que sobre a sua vida existe o aval da glória de Deus. Não deixe que o semblante abatido domine a sua história.
Maravilhoso Deus, Pai de bondade, em nome de Jesus nós erguemos a voz em adoração a Ti. Te louvamos porque Tu és grande. Te louvamos porque Tu és soberano. Te louvamos porque Tu és Deus de estratégias. Te louvamos porque Tu és Deus de renovo. Te louvamos porque Tu és Deus que marca presença na casa. Te louvamos porque Tu és Deus que encaminha para a vitória. Te louvamos porque Tu és o Deus que fortalece os lombos. Te louvamos porque Tu és o Deus que se revela na oração, no louvor e nas madrugadas. Te louvamos porque Tu és o Deus de perto e és o Deus de longe. Te louvamos porque Tu és o Deus do simples, mas também és o Deus do sobrenatural. Te louvamos porque Tu és aquele que faz o que o homem não pode fazer. Te louvamos porque Tu és aquele que bota o exército inimigo para bater em debandada. E nesta noite nós ganhamos graça e autoridade para dizer que a vitória já foi conquistada. A vitória já foi conquistada. Adore a Deus porque Ele está visitando o arraial. Adore a Deus porque Ele está quebrando cadeias. Adore a Deus porque Ele está neutralizando forças e fortalezas contrárias. Adore a Deus porque essa noite é noite de renovo na casa. É noite que Deus vai descortinar a visão espiritual de alguém para passar a ver a guerra como de fato ela deve ser vista e como de fato ela deve ser ganha. Você vai sair daqui fortalecida, nutrida, alimentada, porque a palavra gera. Ai, que a sobrenária. Dê a mão para quem está do teu lado. Olhe para essa irmã, olhe para esse irmão com olho de profeta. E diga com ousadia do céu: aguarde o reboliço de Deus no arraial. Vai ter trombeta tocando, vai ter cântaro quebrando, vai ter tocha iluminando, vai ter exército batendo em debandada, mas você vai ser revestida. Rei me acebe a noite, Renaia deve assumindo de cassé, Remaia do vassumino e andai andaramanaia do covi acebe a nai. Aí eu doria mandava sebe anai eu come anai manda resori manai ande come anai andai avessori manai ande cá. Remaiando covi a sé. Nemaio do iana rasu mimi candere manai ande covanane andai abassere andai do covi anai. Rei pai ando covi a sé. Toque a trombeta, repai, andaia da canse, andendo como andaia, andenda, suminaia, remaio do cobiaça, remaia deia da vassumia, andaia, ando covianaia, deme, andaia, andai, remiche, bate continência, andaia, ando covia, andai, recebe, andai, odoro, manaia, cá, remiche. Levante a tocha, rei baia sebe andaia do come andaia da vassoura. Rei abai, odore mandaia sebe andaia andaia. Vai ter um saque no arraial do inimigo, andaia anda couve a sebe andaia andaia. Você vai cantar, rei amanda assumica, rei que ouve a sé. E vai entender, rei adaia da que a sobrenaia da rato comanaia da vese. Que Deus nesta noite repaia da ração menaia do cominava sebe andai. Te deu autoridade andaia da vassominande caia da vassé. Para empunhar a tocha recanda vassominaia de comiande. Para tocar a trombeta, ai eu derrevesso. Para ver
Vai ter presença, vai ter graça, vai ter intrepidez, vai ter confiança, vai ter toque de trombeta e vai ter inimigo batendo em debandada. Raia de